eu disse, esse é um evento de funding promovido pela PET, em parceria com a entidade de fomento, Desenvolve SP, FINEP, FAPESP, Embrapi, com o objetivo de apresentar os principais tipos de projetos de fomento aceitos por cada entidade e os principais passos para ter esses projetos deferidos. Peço que vocês todos mantenham seus microfones desligados. E sobre as perguntas, cada facilitador vai deixar um espaço para responderem as perguntas. E aí eu quero apresentar também para vocês a nossa agenda, tá? Essa agenda de eventos da PET, desse final desse semestre, do próximo semestre. Quero dar ênfase aqui ao nosso evento nosso treinamento de DPO, que vai acontecer no dia 27 de maio, das 13 às 18h30. Então, se você tem interesse em saber mais sobre esse treinamento e até fazer esse treinamento, entre em contato conosco da PET, o treinamento de DPO da Opus Bloom. Agora eu quero chamar o nosso presidente, o vice-presidente da PET, para dar uma palavra para vocês, o senhor Gerson Pedrinho. Por favor, Gerson. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos os participantes, associados, não associados, os representantes das entidades, Carlos Pereira, da Embrapi, Eduardo Zancum, FAPESP, Felipe Galelete, FINEP, e Luísa Sato, Desenvolve São Paulo. Espero que eu tenha falado os nomes de forma correta. A PET é agente Softex, a PL TIC, e temos em nosso planejamento sermos reconhecidos como referência dentre as entidades do setor do país. Estamos com muitas ações envolvendo diversas pastas, cobrindo capacitação, benefícios, eventos, financeiros e projetos estratégicos. Estão acontecendo através de muito trabalho dos diretores, aos quais agradeço muito em nome da presidência. Entendo que os associados já conhecem o trabalho da PET, é um trabalho que está surtindo muito resultado. Eu aproveito os não associados para nos conhecer. Temos muitos benefícios através da associação, entendemos que estamos gerando muito valor para o setor. Eu, Marcelo, Diego, estamos à disposição para conversar sobre associação quando vocês quiserem, tá? E aproveito para agradecer também, de forma muito especial, a pasta de eventos, que é responsável pelo evento de hoje. Só fazer um reforço, essa capacitação que o Diego acabou de falar, de PO, feito pelo escritório Opus Bloom, que é um dos principais do país. É uma capacitação que, está envolvendo LGPD, assunto do momento. Procurem conhecer, a capacitação está imperdível, tá? Mas isso é mais assunto aí para o nosso diretor da área, o professor Adriano Cancian. Vamos lá, professor. Obrigado a todos mais uma vez. É muito bom ver casa cheia num evento que a gente fez com tanto carinho para todo mundo. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de novamente dar as boas-vindas. Sejam realmente muito bem-vindos a esse evento, um evento que foi preparado para atingir a todas as pessoas, as entidades que estão ligadas com pesquisa e inovação. É muito importante o que a gente vai fazer aqui hoje, porque a pesquisa e a inovação, principalmente a inovação, tem um papel fundamental na vida das pessoas. A inovação e a pesquisa que faz com que as nossas vidas se tornem melhores, com que as nossas empresas se tornem melhores, mais competitivas, que a sociedade se torne melhor. Então, é a pesquisa e a inovação que praticamente tirou a gente das cavernas, que fez com que nós evoluíssemos, que nós buscássemos melhores métodos, melhores coisas. Foi a pesquisa e a inovação que trouxe tantos benefícios e vem trazendo tantos benefícios, principalmente agora em épocas difíceis que temos vivido. Então, realmente é uma satisfação poder contar com esses nobres representantes das entidades de fomento, que vão apresentar as oportunidades que existem para financiar essas pesquisas e inovações.
e dizer que isso é muito importante, porque a gente sabe que inovação é feita com muito suor, muita dedicação, mas também com muito dinheiro. Não existe a possibilidade de você fazer inovação sem você ter um amparo financeiro correto. Foi-se a época em que a gente fazia pesquisa e inovação com barbante e fita crepe. A gente precisa de recursos. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é importante para que todos conheçam as oportunidades e para que todos possam, de uma maneira ou de outra, em seu meio, em suas empresas, poderem fomentar isso e partir para novos desafios amparados por entidades que sabem como amparar e sabem como financiar pesquisa e inovação. Então, muito obrigado e devolvo a palavra para você, Diego. Obrigado, professor Adriano. Obrigado, Gerson. Agora eu vou só citar os nomes dos nossos facilitadores e, nessa ordem, eu vou chamar cada um deles para começar as apresentações, tá? O Carlos Pereira, o diretor de operações da Embrapi, bem-vindo. Professor Eduardo Zancu, coordenador adjunto de pesquisa de inovação da FAPESP. O Felipe Galelete, gerente de empreendedorismo e investimento em startup da FINEP. E a quarta, Luísa Sato, gerente da área de negócios do setor Private da Desenvolve SP. Então, primeiro, professor Carlos Pereira, Carlos Pereira, por favor, bem-vindo, e a palavra é sua. Beleza. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Diego, Gerson, pelo menos o convite. Diego, pode ser professor sim também, eu sou professor da Federal do Rio Grande do Sul cedido, o ato falho não foi tão falho assim. Estou como diretor de operações aí na Embrapi, é uma satisfação poder apresentar aí o que a Embrapi tem de oportunidades, complementar também o Eduardo Zancu, o Felipe, a Luísa, parceiros aí. Uma das coisas que eu vou procurar mostrar é que, na verdade, ele não está falando de ou, já que o pessoal está aqui, tem muito end aí nessas lógicas aqui que a gente vai fazer, a gente pode combinar, inclusive, apoios em muitos casos, e a gente vai mostrar aqui do ponto de vista da Embrapi até como é que a gente pode fazer isso. Deixa eu compartilhar aqui uma apresentação. Então, a gente vai, a ideia, aqui eu vou procurar rapidamente mostrar o que é a Embrapi, no tempo que foi dado, para a gente depois poder tirar dúvidas de vocês, eu acho que é o mais importante até nessa parte. Então, assim, eu vou procurar resumir, me avisem, deve estar começando o compartilhamento, se já está aparecendo ou não. Sim. Tá. Aqui. Então vamos lá. Bom, primeiro, acho que é importante, e agradecer o convite. A gente gosta de estar justamente nesses eventos com empresas, tá? Porque a missão da Embrapi é justamente atender às demandas de empresas, tá? É justamente a nossa missão fomentar projetos de inovação a partir de demanda das empresas, e a gente tem um modelo que a gente trabalha, com a tríplice hélice na veia, trabalha então com as ICTs credenciadas, as unidades Embrapi, e que junto com as empresas, atendendo a demanda das empresas, fazem projetos de pesquisa aplicada com inovação para aumento de competitividade dessa empresa. Na verdade, esse é o grande, o professor Gerson ali comentou justamente sobre isso, a inovação, ela principalmente em épocas de pandemia, épocas de dificuldade, a gente sempre diz, problema é sempre uma oportunidade, para você inovar e achar uma solução que consiga, então, oferecer, sair daquela situação, melhorar, chega em época de Covid, a gente vê que passa vacina, equipamentos médicos, tudo isso são inovações que têm que ser desenvolvidas para conseguir resolver esses problemas. O que eu gostaria de destacar desde o início, eu acho que um ponto diferencial que a Embrapi ela tem com relação aos outros, quando a gente vai num evento de funding, é que, obviamente, a gente não deixa de ser, nós estamos aqui porque temos funding, na verdade, e é um funding não reembolsável, que é o mais interessante. Alguns gostam de usar o fundo perdido, para mim, o fundo perdido é o pior termo que pode usar para esse funding, que parece que vai ser colocado fora. Não, ele é não reembolsável, e a gente sabe que esse recurso não reembolsável ele é fundamental, porque inovação é alto risco, tem risco tecnológico, risco financeiro, e no mundo todo a gente vê que todos os países, pegue o exemplo que pegar, a gente vê agora, com os caras indo para Marte lá, o pessoal o Musk, e você vê que tem recurso não reembolsável ali também ajudando isso, buscando para desenvolver tecnologia. E a gente vai ver que grandes sucessos tecnológicos surgiram a partir também de apoio de recursos não reembolsáveis. Mas mais do que recursos não reembolsáveis, a Embrapi, um dos pontos, eu acho que esse é o grande desafio que a Embrapi procura ajudar, é que no Brasil, grande parte das empresas não tem centros de P&D. Não é barato ter um centro de P&D. Centro de P&D significa você ter recursos humanos qualificados, você ter infraestrutura de ponta, e isso custa, cara.
Então, a ideia da Embrapi aqui é justamente procurar auxiliar as empresas nessa questão de não ter o centro de P&D, trazer um centro de P&D das empresas. A gente aproveitar uma característica que o Brasil tem, que o Brasil até em função de vários investimentos feitos no passado, com agências como a própria FAPESP, FINEP, que estão aqui, a gente tem muitos centros de pesquisa extremamente qualificados, né, com relevância a nível internacional, né, e com infraestrutura, e que podem ajudar as empresas a resolver as suas demandas, resolver seus problemas. Então, a Embrapi traz isso, né, no conceito das unidades Embrapi. E o mais interessante isso também, que obviamente é fundamental nessa questão de inovação, você tem que ter agilidade, né, você começar a discutir um edital para que daqui a pouco, em 6 meses, 1 ano, você tenha o resultado para depois implementar em 18 meses, você ter o recurso. Uma proposta que você apresentar hoje, principalmente na área de TI, eu acho que todo mundo concorda, em 18 meses ela já está praticamente ultrapassada, né? Não adianta você hoje lançar o projeto do iPhone 15 e só ter o recurso disponível quando o iPhone 20 já está no mercado, né? Então você não consegue compatibilizar, e a Embrapi busca isso. Eu acho um modelo bem interessante, né, que é um modelo que você tem edital para as unidades Embrapi, mas não tem edital para os projetos, né? As unidades Embrapi são credenciadas, elas têm que desenvolver projetos de inovação, tem recursos já disponíveis, e isso elas podem contratar os projetos sem necessidade de edital, ou seja, a negociação e a contratação se dá diretamente entre a unidade Embrapi e as empresas industriais, né? Isso é fundamental para ter agilidade nesse modelo, né? E a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Importante mencionar, a Embrapi ela não é um órgão de governo, é uma instituição privada sem fins lucrativos, ela tem um contrato de gestão com os Ministérios de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o supervisor, com o Ministério da Educação e com o Ministério da Saúde, né? Estava numa reunião com o MCTI, vou ter que sair, infelizmente, um pouco antes do evento, finalizar, porque vamos para uma outra reunião. Nós estamos discutindo, no momento, o nosso novo contrato de gestão de 10 anos, né? Então, são recursos orçamentários do governo aplicados diretamente para fazer inovação, e, além disso, além desses recursos do contrato de gestão, nós temos alguns recursos para áreas específicas. E aí eu gostaria de destacar aqui as oportunidades justamente para o setor de TI, né, que tem a Embrapi é coordenadora de um programa prioritário de IoT e Manufatura 4.0, que são recursos de lei de informática, e também é coordenador de um programa na cadeia de mobilidade logística do Rota 2030, e esses programas trazem recursos adicionais que podem ser usados, e justamente dá para ver a IoT e Manufatura 4.0 é muito alinhado, né, com as empresas de TI. E, além disso, a gente tem uma parceria com o Sebrae, que estamos, inclusive, ampliando para fomentar pequenas microempresas, startups e indústrias, onde esse recurso Sebrae é interessante porque ele entra contabilizado como parte do recurso das empresas, né? Isso, particularmente para startups, empresas de menor porte, é fundamental, e também tem tido resultados muito interessantes nesse ponto. Eu não vou entrar muito em detalhes do modelo, a gente fica à disposição depois, eu vou tentar resumir. A gente hoje tem várias possibilidades, mas eu diria assim, uma forma simplificada, a Embrapi tem como modelo de operação 2 grandes modelos. A gente chama o modelo tradicional, talvez o mais conhecido, que muitas pessoas falam de 1/3, 1/3, 1/3, que não é bem 1/3, 1/3, 1/3. Na verdade, é um modelo que diz que no máximo a Embrapi entraria com 1/3 do valor do projeto, o que significa que no mínimo 67% tem que ser das empresas e das unidades. E aí existe aqui uma regra que as empresas têm que entrar com pelo menos 1/3 financeiro, né? É um projeto que visa, então, você junta o recurso do governo, junta a competência das unidades e junta recursos das empresas para desenvolver os projetos. Mas também que tem projetos estratégicos, e aí projetos justamente com empresas de menor porte, projetos cooperativos, a parte Embrapi pode chegar até 50% do valor do projeto. Então, esse é o primeiro ponto assim, a destacar. O recurso Embrapi ele não vai nem para a empresa, nem para a unidade direta, ele vai para o projeto. A gente financia, custeia parte de projeto, ou seja, eu posso ter, e grande parte dos projetos Embrapi, o custeio é contratação de pessoal qualificado, né, 60%, 70% dos nossos recursos vão para esse fim. Então, isso pode ser contratado dentro do projeto Embrapi, né, pessoal qualificado, que depois até pode ser absorvido pelas próprias empresas participantes. Mas todo o custeio do projeto ele é feito ali. E aí, no modelo Embrapi, a gente tem também a participação das próprias unidades com recursos normalmente econômicos, né, em função de horas de pesquisadores, uso de equipamentos. Importante também, a gente gosta de usar aqui o conceito de maturidade tecnológica, né? A Embrapi trabalha, né, conceito que a NASA definiu de TRL de 1 a 9, né? A Embrapi trabalha principalmente do TRL 3 a 6. O que significa isso? Nós não trabalhamos em TRL 1 a 2, TRL 1 a 2 é pesquisa mais básica, isso é feito pela FAPESP, FINEP também tem isso, CNPq, CAP, são outro órgão de fomento.
a Embrapi vai desde a parte de experimentação mais analítica até o TRL6, que é um modelo em ambiente relevante. Tem um outro slide aqui que detalha mais isso, depois eu volto para esse aqui. Então, a gente sai do estabelecimento de função crítica da forma analítica experimental, uma prova de conceito inicial, até essa demonstração num protótipo em ambiente relevante. O que significa? A gente não vai, a princípio, no nível 7, 8, 9, que é onde é a engenharia mais de produto, né? E eu digo não vai, eu não iria, porque, como já anunciado aqui, nós já temos uma novidade aí, justamente para empresas de menor porte, startups, que existe hoje um modelo de financiamento Embrapi, que abrange o ciclo 2 de startups, ou seja, você pode, empresas que desenvolveram projetos Embrapi com sucesso até o nível 6, podem também ter aporte para um projeto que a gente chama de ciclo 2, que é pegar o TRL de 7 a 9. Mas o que a Embrapi diz com isso? Ela quer ajudar a atravessar o Vale da Morte, né? O nome Vale da Morte vem porque grande parte dos projetos eles falham justamente nessa parte de desenvolvimento tecnológico, ou seja, você tem um conceito que até surge na academia, mas você não consegue traduzir esse conceito em um ambiente relevante para poder levar isso para chegar num produto, né, e conseguir fazer que funcione. Então, a Embrapi, esse é o grande foco dela, né? De novo, a mensagem importante, os projetos Embrapi são contratados diretamente, né? As empresas não precisam falar comigo, vocês podem falar diretamente com as unidades, depois eu vou falar um pouco quais são essas unidades, né, em fluxo contínuo e sem necessidade de edital. Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, que também é relevante, né, a Embrapi também tem várias parcerias internacionais, e aqui estão os países que a gente tem, e onde nosso modelo na parceria internacional é que se a parte brasileira for um projeto Embrapi, é o que a gente olha, com essas entidades aqui nós temos parcerias internacionais, onde a parte estrangeira é financiada pelo parceiro internacional. Isso, eu imagino também, para a BERT pode ser bem interessante no sentido de internacionalização das empresas de menor porte, ou seja, você pode montar projetos, temos chamadas agora abertas com Canadá, Suíça e Suécia, onde o parceiro internacional vai ter recursos de lá para pagar. Então, você imagina, toda a variação cambial fica resolvida em função que você tem esse apoio, né, do parceiro internacional. Então, a Embrapi, mais que o recurso, ele traz as unidades da Embrapi, que são grupos de pesquisa que são selecionados em chamadas públicas, ou seja, um processo competitivo, e eles têm que comprovar que tem capacidade técnica, que tem infraestrutura e que sabe trabalhar com empresas, né, tem um foco tecnológico. Hoje nós temos 64 unidades Embrapi, em várias áreas, eu vou dar uma ênfase aqui depois na parte de TIC, mas não pega só TIC, a gente tem, então, parte de química, farmoquímica, temos materiais, então tem praticamente hoje todas as áreas são cobertas, né? A gente tem aqui, depois eu vou deixar a apresentação, né, das diferentes áreas de competência, como aqui fica pequeno, eu tenho o slide mais separado, mas aqui já fica evidente, por exemplo, que uma das competências maiores que nós temos é justamente na área de TIC. Tá? E aí vocês têm, assim, unidade, por exemplo, como o Inatel, que é reconhecida na parte de comunicações digitais, na parte de antena, radiofrequência, né, temos lá o César, esses produtos conectados, aí São Paulo, Instituto de Física de São Carlos, com a parte de biofotônica e instrumentação, projetos muito interessantes, né, CPQD em Campinas, Eldorado em Campinas, então estão várias as unidades da Embrapi nessa área, né, que a gente vai mostrar até alguns projetos dela. Todas as unidades têm abrangência nacional, ou seja, todas elas podem atender, não existe geograficamente restrições de atendimento, né? Hoje em dia, eu acho que o mundo virtual, aí a gente está acostumado muito mais a isso, a gente conversa, né, então, vocês podem fazer um projeto, por exemplo, com o nosso Instituto IFAM, que é lá na Amazônia, ou com o INDT, que são na Amazônia, né, com a relação direta aqui. Materiais e química, biotecnologia, né, só para citar principalmente as outras áreas, mecânica e manufatura, o que a gente chama de tecnologias aplicadas. E aí é interessante de ver, eu vou pegar um exemplo aqui para mostrar que TIC está em várias áreas. Tá? Eu tenho um projeto aqui da agroindústria do café, no Instituto Federal Sul de Minas, que é muito relevante para mostrar um projeto, foi feito um projeto de uma máquina de café que faz torrefação, né, ela faz moe o café e faz todo o processo de aquecimento, de temperatura, controla vários parâmetros para ter um café personalizado, ou seja, cada um pode ter o tipo de café que gosta, se você gosta ele mais amargo, mais forte, menos fraco, e você faz isso dentro de uma máquina hoje que está. Isso aqui virou um produto hoje que está tendo um sucesso bastante grande. Se vocês olharem no YouTube e ver os cafés gourmet, assim, que você chega e pode ter o café customizado, né? E a gente sempre brinca, depois, se na quinta de manhã for depois o seu time perdeu no dia anterior, eventualmente o sistema pode ajudar a fazer um café mais forte, ou sabe, se você veio de uma festa, está cansado, então toda essa customização pode ser feita, né? O que mostra que o TIC está dentro de quase tudo, né? É uma linha bem... E isso é legal, a gente tem muito projeto relevante, eu vou mostrar alguns aqui depois,
né, para usar o resto do tempo que tem. Eu só queria destacar aqui duas, a gente também tem, como hoje já são um número grande de unidades, a fim de facilitar justamente a vida das empresas que buscam essas competências, nós estamos organizando as unidades em algumas redes estratégicas, e aí nós temos duas aqui que tem tudo a ver com esse evento. Nós temos a rede MCT Embrapi de Inovação e Inteligência Artificial, né, que são várias unidades, quase 20 unidades já participam, e é uma das maiores redes da América Latina hoje nessa área de inovação. A rede Embrapi de Transformação Digital, Inovação e Transformação Digital, a rede de inovação em grafeno. Então, são redes que agrupam as unidades Embrapi para apoiar justamente as empresas no atendimento. Então, que se alguém tem demandas de inteligência artificial, aqui a gente pode identificar qual o tipo de demanda que você tem, qual é o expertise. É na parte de aceleração, né, para executar o algoritmo lá de machine learning no edge, lá na borda, ou é para executar no cloud, né, como é que fica a questão, é o aprendizado que é o problema, então você consegue ter toda essa expertise nas unidades que pode ajudar. E a gente faz esse tipo de mapeamento. Se você pega, por exemplo, um tema também, Indústria 4.0, você tem toda a questão que você começa a mapear, então você vê, bom, Indústria 4.0 pode envolver sensores inteligentes, pode ver Big Data Analytics, pode envolver realidade aumentada, realidade virtual, computação na nuvem. Então, a gente procura meio que classificar também essas unidades, onde é que estão os expertises, para que justamente aquelas demandas que você tem, se alguma empresa precisa de algo na área de impressora 3D, por exemplo, a gente consegue ter a unidade que melhor vai atender aquela demanda das empresas. Isso a gente faz para IoT, faz para manufatura avançada, né? Então tem esse mapeamento, a gente procura com isso auxiliar. A Embrapa é uma organização nova, né? Nós estamos no 7º ano de operação, temos orgulho que nesse tempo já temos quase 1.200 projetos contratados, com mais de 800 empresas, uma aplicação, se você soma o projeto todo, de 1,7 quase bilhões aqui, e é interessante naqueles números, né, que eu mostrei, a Embrapa em geral chega no 1/3, as empresas hoje já estão entrando com quase 50% do valor dos projetos, e as unidades com uma contrapartida da ordem de quase 20%, são mais de 600 projetos concluídos, com quase 500 pedidos de propriedade intelectual gerados. Esses pedidos de propriedade intelectual tem muito registro de software aí que pega o pessoal de TI, a grande parte deles é compartilhado entre as ICTs, entre as empresas, né, então isso é bem legal. Todo projeto finalizado, nós fazemos uma avaliação pelas empresas dos projetos, aqui são os resultados, né, a gente tem 90% das empresas indicam que tem autossatisfação com a qualidade das entregas, né, as empresas dizem que a firma modelo contribui para aumentar a intensidade tecnológica, estão satisfeitos com o processo de gestão, pelos prazos, né, então a gente avalia todas essas dimensões e tem sido muito positivo, a gente usa isso como feedback para melhorar a própria resposta da rede. Para não ficar só com um modelo teórico, eu vou mostrar alguns projetos, só para dar uma ideia de que tipo de projetos a gente pode ter. Por exemplo, na área de indústria 4.0, esse é um projeto interessante, né? Essa é uma área que eu atuo também como professor na área de automação industrial. E então aqui a gente tem um módulo de MES com OEE, de medição de eficiência, né, de máquinas e equipamentos. Esse é um projeto com uma empresa Novos, uma empresa brasileira que desenvolve esse equipamento. Foi desenvolvido com a unidade nossa no Senai Sensoriamento, já concluído, e gerou um sistema, então, que pode ser uma base para muitos sistemas aí de indústria 4.0. Temos várias aplicações aí de TIC na agricultura de precisão, aqui uma delas, né, com uma empresa de equipamentos agrícolas, aqui é um sistema de sensoriamento para controle de aplicação de fertilizantes, né, deve ter uns 5, 6 projetos, pelo menos, de drones nessa parte. Aqui um projeto com a Bosch, esse aqui é uma startup, Cumulus Serviços em Cloud, que faz justamente inteligência computacional para fornecedor de usinagem, então você aplica conhecimento para poder mapear o serviço de usinagem. Aqui um projeto de monitoramento remoto de containers com a Thales, lá com a nossa unidade no Embratel, no Inatel, né, também um projeto bem interessante para você fazer o rastreamento. Tem projetos similares desse tipo para a questão de medicamentos, né, tem questão de, um que eu acho muito interessante, reciclagem, para você ter containers de lixo industrial para que o próprio container avisa e ajuda a otimização da rota de descarte desse lixo. Vários projetos na parte de processamento de imagem, aqui um do CPQD, com 2 empresas, esse aqui é inclusive desenvolvido na cooperação com Israel, a empresa Bem Agro, né, fazendo monitoramento aqui para verificação de linha de plantio e de colheita, projeto de rádio digital aqui da Eldorado, com a TechSys e Copel,
Outro ponto interessante, a gente tem vários projetos, são mais de uma empresa, nada impede de você ter, e aí fica um desafio aí, Diego, para você, se a gente quiser fazer um projeto cooperativo de várias empresas associadas da BEPT juntas fazer, a regra é a mesma, você tiver 10 empresas que tiver, 1/3 vira 1/30, né, para você pensar, a gente brinca até que a gente só não dá o carnezinho depois para fazer o pagamento das mensalidades, mas efetivamente busca com isso flexibilizar e tornar mais importante possibilitar esse projeto. Muitos projetos na área de inteligência artificial aplicado para imagens médicas, tá? Então aqui é um projeto da nossa unidade CERT, com 2 empresas nessa área, aqui gateways residenciais, monitoramento de baterias com a bateria Moura, né, projeto de módulo I/O, por exemplo, aqui é uma empresa de microeletrônica Smart fazendo projeto para a LoRa, sistemas de gestão de eficiência energética com a VEG, né? Então vocês vê, todo projeto Embrapa tem que ter uma empresa, tem que ter pelo menos uma empresa, pelo menos uma unidade Embrapa envolvida, e assim eu vou passar um pouco rapidamente, são aqui falhas em motores industriais, né, algoritmos preditivos de manutenção, aqui é com o Instituto Federal lá de Santa Catarina, outro do CPQD também, nessa parte de monitoramento e coleta de informações, medição inteligente de energia com a Landis+Gyr, aqui predição de tempo de vida de sistemas que proteção de surtos atmosféricos com a Clamper, Ericsson com aprendizado de máquina para suporte a redes de comunicação, e assim vai. Essa área é uma área muito rica, tá, de TI, que temos vários projetos envolvidos. É só para dar uma ideia, mostrar que muito além de ser só o recurso, a gente tem divulgação disso, né, de resultados, e assim, eu acho que basicamente eu vou dar uma passada. Então aqui, unidade do Instituto Federal da Paraíba, esse com a Corning, é interessante, uma empresa multinacional que faz projetos no Brasil, inclusive leva esses projetos para fora do Brasil depois, internacionalizando, né? Então, aqui só para dar uma visão geral, e acho que aqui eu vou chegando para o fim, para poder ter tempo para tirar as perguntas, né? Fico à disposição, então, para atender. Espero, Diego, que no futuro breve a gente possa ter alguns slides aqui mostrando cases com as empresas aí da BEPT que a gente possa desenvolver em conjunto, e fico à disposição aí para atender, então, eventuais questionamentos e dúvidas, agradecendo de novo a oportunidade, né? Volto a frisar, eu vou ter que sair logo depois, tem o Edelvício, que é da Embrapi, que também está acompanhando, vai continuar no evento, se tiver outras perguntas depois, ele também fica à disposição para ajudar. Obrigado aí, volta para ti a palavra, Diego. Obrigado, professor Carlos. Deu certinho, 20 minutinhos de apresentação. Bom, eu quero abrir então agora, se alguém aqui presente tem alguma pergunta para o professor Carlos, da Embrapi, por favor, pode se manifestar no chat, ou abrir o microfone que... levantar a mão também. Boa tarde, professor Carlos. Tudo bom? Gilberto. Tudo bem? É Gilberto, da APET também, da CIRP e do Parque Tecnológico de Rio Preto. Eu fiquei curioso para saber como é que funciona a questão de unidades da Embrapi, como é que a gente poderia trabalhar isso no futuro, né? Para ter uma unidade da Embrapi aqui em São José do Rio Preto, no nosso Parque Tecnológico. Boa pergunta. Vou deixar o Eduardo Zancuda bem meio de uma sinuca de bico agora ali para ele responder. Na verdade, tem 2 formas, né? Obviamente, uma, a gente, quando tendo recursos disponibilizados pelos ministérios, e nós estamos agora negociando justamente, e a boa notícia, primeiro, deve ter uma chamada em vias de ser aberta para a área de TI, né, justamente nessa questão. A gente provavelmente vai selecionar algumas novas unidades na área de TIC, usando recursos daquele lei de informática, tá? O que acontece é que esses editais, obviamente, são bastante concorridos, né? Quando a gente abre, você vê ali, eu acho que dá para reconhecer que as ICTs são efetivamente ICTs de ponta, e o que você faz no processo de seleção? A gente pergunta qual é o seu foco tecnológico, qual é o seu histórico, ou seja, onde é que você quer atuar e quem é que você já atende. E o que acontece é que nessa área de TI, como lei de informática, tudo, tem muitas candidatas que têm um histórico já de projetos importantes, e é uma briga acirrada. Eu digo sempre assim, é primeira divisão que você está fazendo. E aí, por que eu brinquei com o Zancuda? Que a gente assinou uma parceria agora com a própria COFAP, tá, de poder, provocando, e com a FAPESP a gente tem algumas conversas nesse tipo, daqui a pouco de ter parcerias com as próprias FAPs, de ter algumas chamadas por estados, né, combinando recursos FAPs mais recursos Embrapa.
Obviamente, o que a gente quer fazer com isso? É tentando incentivar hoje, a minha conversa com o governo é dizer, pô, cada real que você coloca, nós multiplicamos por 3. Se eu conseguir uma FAP que divida essa conta com o governo, cada real vai multiplicar por 6. Então, você começa a ter esse efeito multiplicador e, obviamente, assim, se você consegue ter mais focado, facilita, porque as regras podem ser mais específicas, né, mais focadas para aquele estado. Então, mas virar unidade de Embrapi é um processo de chamada pública, né, que você se candidata. A gente está agora com uma chamada pública em andamento para a Universidade Federal. Aí você diz, pô, mas por que só abriram para a Universidade Federal? Porque foi um pedido do MEC, ou seja, quem dá o recurso é que diz. O MEC diz, pô, vocês estão fazendo muito bem nas universidades federais que já existe, está aqui recurso para abrir uma chamada, mas tem que ser em universidades federais que não estejam ainda na Embrapi. Então, a gente abriu isso aí, estamos lá com um problema de 40 propostas para selecionar 4. Né? Então, eu digo, e é interessante que são muitas propostas boas, no Brasil todo. Né? Então, tem um efeito pedagógico, assim, mas é isso. Ela precisa, do ponto de vista das ICTs, tem que ir na chamada pública. A vantagem que é, para as empresas, não precisa de chamada pública, você pode ir direto no projeto. E aí, Gilberto, fica uma questão que eu gostaria de destacar, aproveitando a tua pergunta, assim, todo projeto Embrapi, ele pode ter uma subcontratação de até 30% do valor do projeto. A unidade pode subcontratar até 30%. Por que a gente faz isso? Na verdade, a gente quer que a unidade faça 70% do projeto. Ou seja, eu não quero que tenha uma unidade Embrapi que seja um broker, né? Ela só contrata e manda os outros desenvolver. Mas isso abre uma oportunidade, por exemplo, para você, se você tem uma ICT, tem um grupo que tem, de buscar parceria com algumas unidades Embrapi, justamente você ter projetos que você tem subcontratações dentro do projeto, e com isso você começa a fazer um histórico que vai qualificá-lo numa chamada futura. Né? Então, acho que essa é uma dica que tem funcionado. Algumas das nossas unidades hoje usaram essa estratégia e até conseguiram lograr a classificação. Professor? Muito obrigado pela resposta e parabéns pelos resultados, professor Carlos. Obrigado. Obrigado, Gilberto. Professor, a gente tem mais 5 minutinhos. Tá. Você acha que dá para responder mais 2 perguntas? Tem aqui o Guilherme, que levantou a mão. Guilherme, salve. Eu vi uma que teve no chat, que também teve uma pergunta, né, sobre... Isso. Pode ser. Pode perguntar. Tá, então vamos lá. Só para a gente ocupar o tempo o máximo possível. Guilherme, por favor. Professor, o Guilherme que está falando. Professor Carlos, obrigado pela palestra aí, pelas orientações que o senhor passou para nós. Eu já conheço um pouquinho da Embrapi. Nós temos um polo aqui dentro do Instituto, né? Que é em Matão, que é focado na área de alimentos. Isso. E eu conversei com o pessoal uma vez lá, com o Christian até, ele deu umas dicas para nós, mas eu queria que o senhor pudesse dar mais uma explicação, até o senhor falou sobre isso daí, né? Sobre a questão dos projetos, fazer esse hub aí que pode subcontratar outros projetos. E nós estamos envolvidos aqui num projeto da indústria 4.0. É um produto bem amplo, sabe? Esse produto aí que nós estamos trabalhando. E aí, sobre isso, exatamente, a gente pode trabalhar com a unidade de Matão, que é a nossa preferência, lógico, que está dentro do Instituto aqui, nós já temos o projeto. E aí a gente pode juntar com outras unidades da Embrapi, mais ou menos isso? Pode, isso. Tem duas formas. Justamente, a unidade ela tem um foco tecnológico, né, que busca justamente atender, e a gente faz isso justamente porque quando faz o projeto de seleção, você não está credenciando a unidade, a instituição como um todo, você seleciona aquele grupo de pesquisadores. Como você falou, na parte 4.0 sempre tem muito o conhecimento do processo em si. Então, você tem lá alimentos, daqui a pouco você está desenvolvendo um sensor para a rastreabilidade da qualidade da produção. Então, você precisa de know-how da própria instituição. Então, nada impede você ter um projeto que você tenha, sei lá, uma outra unidade de Embrapi que desenvolva a própria parte do sensor mais específica, ou da parte de rede, dessa questão, junto com a unidade de Matão, que está focando mais na parte de alimento, que é a área dela ali, fazer. Ou que você faça com uma outra unidade de Embrapi também, não necessariamente aquela. Como eu falei, ela atua no Brasil todo, né, sem problemas. Certo, obrigado, Carlos, obrigado, Guilherme. Tem mais 2 perguntas aqui. Infelizmente, a gente vai ter que parar por aqui com relação às perguntas, mas eu vou pedir para o... E quem quiser as próximas perguntas, já deixar oficial para que escreva as perguntas no chat. Isso que eu ia falar, fácil.
O Edelvício anota aí também, depois se não souber, se tiver um Isso. tempo no fim, ele pode responder, senão eu ajudo, depois a gente responde. Mas, por enquanto, eu vou pedir só para o Fábio Salviano pediu a palavra, então, o Fábio, eu vou pedir para você ser o mais breve possível na pergunta sua para o professor Carlos. Boa tarde, professor. Boa tarde. Meu nome é Fábio, trabalho aqui na Embrap, uma empresa que também está no Parque Tecnológico, e a gente aqui com a PET, nós temos essa APL de software, né? Só acho que, de alguma forma, isso também facilita, contribui para a gente encaminhar os projetos para a Embrap. E eu gostaria de saber também qual que o senhor indica, qual que é o caminho para iniciar um novo projeto com fomento de vocês. Seria procurar agência inicialmente? Qual que é o caminho inicial para a gente que nunca trabalhou com esse tipo de modalidade? Boa pergunta. Eu diria assim, o primeiro ponto, e talvez até essa reflexão de fazer assim, já que tem as outras agências, se você tem um projeto de inovação que você tem toda a competência em casa para fazer, só precisa do financiamento, eu diria, a Embrap não é o melhor parceiro. Como alguns já viram, o Embrap significa que você vai ter que aportar recurso financeiro, a gente vai apoiar o projeto todo, daí é mais fácil daqui a pouco pegar um pitch, lá alguma coisa da FAPESP, alguma coisa que lá o recurso vai para você. Só que eles não são mutuamente exclusivos, né? Justamente, o projeto Embrap ele é muito bom. Primeiro, você tem uma demanda que você diz, puxa, isso eu queria agregar, mas eu não tenho gente suficiente para tocar, eventualmente eu não tenho toda a tecnologia, mas gostaria de dominar, e aí sim o projeto Embrap conseguiria fazer, porque não é só o recurso que você precisa de recurso e a competência, ou você precisa, sei lá, um projeto que você quer validar, pegar um exemplo de inteligência artificial que você queria fazer, rodar isso no processador embarcado, e você não tem toda a infraestrutura, aqueles clusters que tem para poder testar. Então você busca, se você me disser isso, essa é a minha demanda, você entra e aí verifica, você tem que fazer esse match em qual unidade Embrap que tem essa competência que pode lhe ajudar. E aí você conversa diretamente com a unidade. Se você não tem isso muito certo, eu diria assim, procura a unidade mais próxima daquelas de TIC e fala uma conversa com ela. Você vai ver que as unidades hoje elas estão mais ou menos capacitadas, a gente sempre brinca, antes dela sair vendendo a solução dela, ela tem que entender as dores das empresas, tem que entender qual é o seu problema, como é que ela pode lhe ajudar, e aí o que a gente pede para elas também, e aí fica um pouco aquela pergunta de Matão, mesmo que ela pode até ter na instituição, mas se ela não tem a competência ou não é uma unidade Embrap, envia para a unidade Embrap, ela ajuda a fazer essa ponte com a unidade Embrap que tem a competência. A lógica da unidade Embrap é justamente ajudar você a ter mais assertividade, ter a competência e diminuir o risco tecnológico que tem também, porque não é só o recurso que faz. Então, é muito mais fácil você ter os especialistas que podem te ajudar. Então, eu diria assim, uma vez identificar mais ou menos o problema, você pode, obviamente, entrar em contato com a gente, mas se quiser, pode ir diretamente na unidade, tá? Não tenha medo, a unidade não tem... Você se apresenta, diz, estive num evento, o Carlos Eduardo falou aqui que a gente tem, fiquei interessado, queria conversar com vocês. Elas vão conversar hoje no mundo virtual, por incrível que pareça, isso está mais fácil ainda, mais rápido, a gente tem feito muito isso. E, de novo, e se você tiver um problema comum de outros parceiros, você pode, inclusive, junto com eles, trabalhar com essa questão. Tá? E você pode procurar a unidade Embrap. Não precisa ser uma empresa só, outra, não precisa ser só grupo de empresas no mesmo segmento, você daqui a pouco tem um cliente que está demandando alguma coisa, que precisa de uma solução que você não tem a solução toda. Eu digo, esse é um caso muito bom. Traga, inclusive, o cliente, você vai ajudar a desenvolver essa possibilidade de um futuro produto inovador junto com a Embrapi, tentando com isso aumentar a assertividade e a chance de sucesso do que você vai estar desenvolvendo, né? Que a gente quer efetivamente contribuir para que você consiga desenvolver um produto inovador e que você cresça depois como empresa, né? Que você efetivamente inove. É isso que a gente quer ajudar. Obrigado, professor Carlos. Obrigado, Fábio. Tem uma pergunta da Poliana. Poliana, a gente está registrando todas as perguntas e depois nós encaminhamos a pergunta para o professor Carlos e seremos a ponte na resposta para você, tá bom? Obrigado mais uma vez, professor Carlos. Eu pediria só que tirasse a apresentação. Eu vou chamar agora o professor Eduardo Zancu. Professor Eduardo Zancu, boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Eu vou agora compartilhar a tela. Só peço um minuto. Diego, só peço que confirme se está vendo a minha apresentação. Sim. Posso iniciar, então?
Fica à vontade, professor. Tá bom. Bom, mais uma vez, boa tarde a todas e todos. É um prazer participar desse evento da PET, representando aqui a diretoria científica da FAPESP. Eu gostaria de agradecer o convite da PET, também a organização do Diego, né, e equipe, e também cumprimentar os colegas das demais agências que participam hoje, né, professor Carlos, Felipe, Luísa. É um prazer dividir aqui as apresentações com vocês. Bom, a FAPESP é a Agência de Fomento à Pesquisa do Estado de São Paulo, que tem um grande foco em apoiar o desenvolvimento científico no Estado de São Paulo, mas que também tem uma série de programas voltados para a pesquisa para inovação, em conjunto com empresas ou em empresas, e esse é o foco da apresentação de hoje, tá? Então, nós vamos discutir hoje programas de pesquisa para inovação da FAPESP. A FAPESP tem um conjunto de programas para apoiar a pesquisa em empresas e com empresas, e eu separei nesse slide aqui os principais programas da FAPESP voltados para a inovação. O PIP, no canto esquerdo, é o Programa de Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, é um programa focado em empresas de até 250 funcionários, com unidade de pesquisa no estado de São Paulo. Nesse caso, a pesquisa é realizada na empresa, a empresa desenvolve a pesquisa com o apoio financeiro da FAPESP, né? E nesse programa não é exigida contrapartida financeira da empresa, né? Então, a FAPESP procura prover a maior parte ou todos os recursos necessários para a execução da pesquisa, né? Claro, contrapartidas da empresa são muito bem-vindas, podem complementar o projeto, mas há uma participação relevante da FAPESP para viabilizar o aumento de capacitação, de conhecimento na empresa, visando inovações que cheguem ao mercado, né? Então, o segundo programa, que é o programa PIT, né, de parceria para inovação. Esse programa, ele pode envolver empresas de todos os portes, não tem restrição de tamanho. Nesse caso, as pesquisas são realizadas em parceria com ICTs. A empresa entra em contato com uma universidade ou instituição de pesquisa no estado de São Paulo, né, firma uma parceria para execução conjunta de uma pesquisa, em que uma parte da pesquisa pode ser realizada na empresa, pela empresa, e uma outra parte é realizada pela instituição de pesquisa. Nesse caso, a FAPESP participa com 20% a 70% do orçamento, dependendo do risco tecnológico. Quanto maior o risco, maior o grau de inovação, maior é a participação da FAPESP no orçamento. Aí tem uma terceira modalidade, de grande porte, grande vulto, que são centros de pesquisa em engenharia ou centros de pesquisa aplicada, que são projetos de longo prazo, geralmente projetos que têm um horizonte mínimo de 5 anos, geralmente 10 anos, com renovação em 5 anos. Esses projetos envolvem equipes grandes, envolvem o estabelecimento de um centro conjunto de pesquisa com a empresa, e requerem uma contrapartida financeira da empresa. Então, nós temos exemplos de grandes projetos com empresas como a Shell, empresas farmacêuticas e outras, que resultaram em centros de pesquisa em engenharia, né? Conversando com a organização do evento, nós verificamos que o maior interesse de vocês deve ser pelos projetos do tipo PIP. Então, eu vou focar minha apresentação hoje no detalhamento do PIP, tá? E, havendo interesse em alguma outra ocasião, fico à disposição para conversar sobre as demais modalidades da FAPESP. Tá? Então, o PIP é um programa, como foi dito, de pesquisa em empresas. Ele é voltado ao desenvolvimento das capacitações, do conhecimento, dos recursos da empresa, para que a empresa possa chegar ao mercado com produtos de maior valor agregado, gerando, assim, mais riqueza, mais empregos no estado de São Paulo. É um programa voltado para empresas que tenham até 250 empregados, e que tenha uma unidade de pesquisa, ou seja, a pesquisa vai ser realizada no estado de São Paulo. A empresa pode ser oriunda e pode ter unidades, ou até mesmo a matriz em outros estados, ou até mesmo fora do Brasil, mas precisa ter uma unidade no estado de São Paulo, em que essa pesquisa vai ser realizada, porque a área de atuação da FAPESP é o estado de São Paulo, né? O programa PIP é um programa já muito consolidado, ele existe desde 1998, tem alguns dados do lado esquerdo do slide, então é um programa que tem mais de 20 anos. Isso não quer dizer que a gente não tenha feito, ao longo desse período, várias melhorias, inovações, e recentemente, no final do ano passado, em novembro, foram lançadas algumas novidades e melhorias no programa,
como, por exemplo, um grande aperfeiçoamento na política de propriedade intelectual e outras melhorias, né. O programa já aprovou e já apoiou mais de 2.600 projetos, mais de 1.600 empresas, e ele teve um crescimento muito grande desde 2010, né. Então, o gráfico no centro do slide mostra, partindo de base 100 em 2010, o programa ele cresceu 4, 5 vezes, né, e chegou num patamar bem alto em 2018, 2019. O gráfico do lado direito, ele mostra os valores desembolsados pela FAPESP por ano no programa PIP, né, a gente vê nos últimos anos por volta de 70 a 80 milhões de reais por ano, que são aportados pela FAPESP. Isso significa por volta de 220, 230 novos projetos por ano, né. O programa ele tem apoiado empresas em todo o estado, em já 159 cidades. A gente vê aqui a distribuição de projetos, quantidade de projetos por cidade no mapa do estado, né, e cada vez mais projetos também em muitas cidades do interior do estado, especialmente onde há centros universitários ou nos eixos de desenvolvimento tecnológico, e mais projetos de empresas que ainda não participaram são sempre muito bem-vindos. A gente vai falar sobre isso no final da apresentação. Características principais do PIP, tá? E depois nós vamos detalhar algumas dessas características. É um programa em fases, então pode começar com a chamada fase 1, depois a fase 2, né? O orçamento apoiado pela FAPESP é de até R$200 mil na fase 1 e até R$1 milhão por projeto na fase 2. O programa apoia projetos de empresas que já existem, já operam, mas há a possibilidade também de empresas sendo constituídas submeterem um projeto para a fase 1, para que a empresa, a startup, o início do negócio, sendo um negócio de base tecnológica, com tecnologia envolvida, com inovação, com perspectiva de chegar ao mercado, possa ser apoiado também pela FAPESP. O projeto ele é submetido por um chamado pesquisador responsável, que é uma pessoa que tem conhecimento da área, não necessariamente precisa ter uma formação avançada como mestrado e doutorado, mas que demonstre que tem experiência e conhecimento na área. Para desenvolver inovação é preciso conhecimento, a pessoa precisa demonstrar que tem experiência naquela área. O pesquisador responsável pode ser um funcionário já existente da empresa, ou pode ser um novo pesquisador que vai ser agregado, apoiado com uma bolsa da FAPESP, ajudando assim a constituir o núcleo de inovação da empresa. As propostas são avaliadas com apoio de assessores especialistas nas respectivas áreas. A propriedade intelectual, desde o final do ano passado, passou a ser da empresa, essa foi uma melhoria recente. A propriedade intelectual resultante do projeto ela é da empresa, a empresa tem a prerrogativa de explorar a propriedade intelectual, e há a possibilidade de participação da FAPESP nos resultados do projeto, se houver sucesso comercial do projeto. Eu vou falar mais sobre isso no final da apresentação. Então, a gente vai agora detalhar alguns desses aspectos, né. Primeiro, a estrutura em fases. O PIP fase 1 é voltado para a análise da viabilidade técnico-científica da pesquisa, ou seja, verificar se a proposta, a ideia, ela funciona, ela tem a perspectiva, se é execuível, né, e chegar a resultados que comprovem a viabilidade técnico-científica da proposta. A fase 2 é voltada para o desenvolvimento de protótipos mais avançados a partir da comprovação da viabilidade técnico-científica na fase 1, né, e a fase 3, ela já é voltada às atividades que levam o produto ao mercado, o desenvolvimento comercial, até mesmo a participação em feiras, e a produção de lotes pilotos até chegar ao mercado, né. A fase 1 é uma fase de maior risco, né, ela tem uma previsão de orçamento menor e mais curta, até 9 meses, para análise inicial da viabilidade técnico-científica. A fase 2 de desenvolvimento da solução é uma fase mais longa, de até 24 meses, né, projetos podem ser submetidos com prazo menor, mas é até 24 meses. A fase 3, ela é regida por editais, ela não é financiada exclusivamente pela FAPESP, então exige o apoio de parceiros, como por exemplo a FINEP, que está aqui presente hoje. Já houve editais de fase 3 com a FINEP, né. Então, o que é a atuação exclusiva da FAPESP e nosso dia a dia de apoio, a fase 1 a fase 2, a empresa pode submeter fase 1
e depois continuar o projeto com a fase 2, e existe também a possibilidade da chamada fase 2 direta. A fase 2 direta, ela pode ser pleiteada quando a empresa demonstra que fez as atividades correspondentes à fase 1 dentro da empresa, ou seja, já há um estudo de viabilidade, já é possível comprovar que a proposta ela é execuível, ela funciona, então a empresa pode aplicar para a fase 2 diretamente, né? Recentemente, em novembro do ano passado, nós lançamos também uma novidade, que é o PIP Invest, para empresas que têm projeto em fase 2 e empresas que recebam investimento de uma terceira parte não vinculada à empresa, ou seja, um investidor privado ou profissional, fundos de investimento, a empresa que consiga captar recursos de investidores, a FAPESP, ela pode considerar receber um projeto de continuação da pesquisa na empresa, e a FAPESP aporta nessa pesquisa o mesmo valor aportado pelo investidor até o limite de R$1 milhão pela FAPESP. Então, é uma modalidade para incentivar empresas em rápido crescimento, né, incentivar que a empresa continue o seu ciclo de desenvolvimento, principalmente após comprovada a viabilidade na fase 1, desenvolvimento na fase 2, após investidores privados profissionais terem acreditado na ideia, comprado a ideia, investido na ideia. A FAPESP entende que essa empresa ela tem um potencial de crescimento e geração de valor e riqueza e soluções para a sociedade, então vale a pena avaliar a possibilidade de continuar a pesquisa nessa empresa, né? O orçamento, né, o que contempla o orçamento do projeto PIP, né? Na fase 1, já falei, até R$200 mil, fase 2 até R$1 milhão. Esse valor, ele contempla itens direcionados somente ao projeto de pesquisa, ou seja, a execução daquele projeto, né, não é o financiamento para a empresa. Então, itens para a empresa não são contemplados, são itens para o projeto, para o desenvolvimento da inovação, daquela proposta específica de inovação que a empresa pretende levar ao mercado, né? E como compor o orçamento? Então, a FAPESP procura contemplar os principais itens para viabilizar a execução da pesquisa na empresa. Então, equipe do projeto. A empresa pode envolver pessoas da sua equipe no projeto, ou pode, em grande medida, ter bolsistas apoiados pela FAPESP na equipe, né, como, por exemplo, o pesquisador responsável ele pode ter uma bolsa, né, e ser, então, remunerado pela FAPESP. Há também as chamadas bolsas de treinamento técnico, que são bolsistas técnicos, graduados, e bolsas específicas para profissionais experientes de TI, que podem compor a equipe do projeto para executar o desenvolvimento. O que a FAPESP procura com isso é ajudar a fixação, né, a atração de talentos para a empresa, num primeiro momento com bolsa da FAPESP, mas eventualmente depois, se a inovação for bem sucedida, essas pessoas podem muito bem ser absorvidas na empresa, se houver viabilidade, se isso for pertinente, não tem obrigação para que isso aconteça, mas seria um resultado ótimo, né? Mas, durante a execução do projeto, uma parte da equipe ela é apoiada pela FAPESP, a FAPESP também possibilita a compra de material permanente, que é de propriedade da FAPESP, mas fica em consignação na empresa. A fase 1 apenas, como é uma fase de alto risco, a FAPESP é muito criteriosa em aprovar material permanente, porque como uma fase curta de alto risco, um investimento em material permanente, ele pode ser usado, pouco subutilizado, digamos dessa forma. Então, há a preferência em utilizar serviços de terceiros na fase 1, e não a compra de material permanente. É possível adquirir material de consumo para execução da pesquisa, transportes e de passagens necessárias para a execução da pesquisa também, a mesma coisa com diárias. E serviços de terceiros, é possível contratar parte da pesquisa com especialistas, empresas, consultores, que podem aportar, então, conhecimentos especializados ao projeto. Não é desejável que se subcontrate tudo, há limites definidos nas normas do PIP, porque a ideia é que a empresa desenvolva a sua capacidade de execução de projetos internamente, né, mas é possível contratar, então, um apoio especializado. Em relação à propriedade intelectual, como eu disse recentemente, houve uma evolução nas normas do programa, a titularidade da propriedade intelectual passou a ser da empresa,
né, e há uma expectativa de compartilhamento de resultados com a FAPESP, desde que o projeto tenha sido bem sucedido, que é sempre a nossa expectativa, né, bem sucedido em termos comerciais, que ele tenha chegado ao mercado, né, e tenha resultado comercial. Então, na política de propriedade intelectual anterior, a FAPESP tinha uma expectativa de royalties sem limite de tempo e de valor, e na nova norma atualizada foi colocado um limite de valor. A FAPESP espera ter uma participação nos resultados comerciais do projeto, até o limite que a FAPESP desembolsou, mais uma vez lembrando que as expectativas somente se o projeto alcance resultado comercial efetivo, né, e há possibilidade de isenção parcial ou total para projetos que não tenham viabilidade comercial. Então, se o projeto não gerou resultados para a empresa não precisa compartilhar resultados com a FAPESP. Já chegando no final da apresentação, para empresas que submetem principalmente o PIP Fase 1, há um programa de capacitação em modelos de negócio chamado PIP Empreendedor. É um programa que foi inspirado no programa iCorps, que é da entidade de fomento à pesquisa norte-americana, foi adaptado para o contexto brasileiro. Ele é baseado em mentores e uma sequência de atividades para que os empreendedores possam avaliar o seu modelo de negócio, atratividade, e eventualmente, usando a linguagem atual, pivotar, né, ou mudar o seu modelo de negócio, ajustar para a necessidade do mercado, né. Então, a intenção da FAPESP com esse programa é aumentar as chances de sucesso comercial dos projetos que entram como PIP Fase 1, em conjunto com a viabilidade técnico-científica do projeto, também aprimorar o modelo de negócios, aumentando assim a chance de sucesso comercial, e que o produto chegue ao mercado como uma solução para a sociedade. O fluxo de avaliação, ele começa com a submissão do projeto pela empresa, passa por um enquadramento, que é a avaliação da documentação. O projeto é enviado para assessores, para pareceres técnicos, há um comitê de discussão das propostas. A gente chega, então, numa fase de entrevista e a recomendação pela diretoria científica. Todo esse processo, ele toma cerca de 4 meses para ocorrer até a decisão final. Aí, para finalizar, o que é um projeto competitivo, né, a expectativa da FAPESP é que tenha uma equipe alocada no projeto, que seja qualificada, como eu disse, não é exigido, requerido formação avançada de pós-graduação, mas para desenvolver inovação é importante que a equipe tenha conhecimento na área, e principalmente, é muito importante destacar o tempo disponível, aqui está como comprometimento, é tempo disponível para se dedicar ao projeto de pesquisa, né. O projeto ele precisa estar bem elaborado, bem embasado, né, e a empresa deve mirar com aquele projeto de inovação a criação de um novo produto, serviço ou processo que leve a um produto que seja viável no mercado, né. Lógico, no momento inicial ainda não é possível ter certeza que isso irá ocorrer, mas é importante demonstrar que há atratividade de mercado para aquela solução sendo proposta. Algumas startups e empresas que já receberam apoio da FAPESP pelo programa PIP, aqui temos algumas listadas, como eu disse no início, são mais de 1.600 empresas, algumas envolvidas nesse último ano em soluções para a área de saúde, como, por exemplo, a Magnamed, que não está listada aqui nos logos, mas foi uma empresa que foi muito importante na capacidade nacional em responder aos desafios da pandemia, com oferta de respiradores pulmonares, né. A Timpel, que está aqui também listada, é uma empresa que atua nessa área de saúde, também na área de ventilação de precisão. Para finalizar, como submeter propostas e onde obter mais informações, a submissão de propostas no PIP atualmente é em fluxo contínuo, ou seja, não tem chamada, a qualquer momento uma proposta pode ser submetida. Tem informações disponíveis no website da FAPESP, na área específica do PIP, recomendo muito a observação das normas do programa. Eu queria também destacar que nós fazemos mensalmente na FAPESP o evento chamado Diálogo sobre Apoio à Pesquisa para a Inovação na Pequena Empresa. Ele é gravado, disponível online, então tem o que foi feito
A última edição está disponível online no canal da agência FAPESP, e aí todas as questões do programa são detalhadas, e a empresa interessada, as pessoas interessadas podem a qualquer momento entrar em contato no Converse com a FAPESP, que é o canal oficial de comunicação da FAPESP. Com isso, eu finalizo a apresentação e fico à disposição para perguntas. Obrigado, professor Eduardo. Temos aqui já algumas perguntas no chat. Bom, vamos lá. A Gabi está perguntando, ela é da startup NanoChain Tech, temos um projeto Pipe fase 2 e interesse de investimento de terceiros. Gostaria de saber se para o Pipe Invest o financiamento seria a fundo perdido ou apresentem outras possibilidades. Muito obrigado. Gabi, né? Se eu entendi bem a pergunta, o financiamento do PIP Invest, ela pergunta o fundo perdido pelo lado da FAPESP, é isso? Se quiser abrir o microfone. Ela está na fase 2. Bom, está aqui no chat, ó. Tá. Bom, vou responder da melhor forma, ela indica depois, senão, então, é o seguinte, se a empresa vai receber investimento, ou recebeu investimento de um fundo, uma entidade privada que vise apoiar o crescimento da empresa, né, com participação na empresa, a FAPESP considera um novo projeto de pesquisa, seria uma extensão, por exemplo, do fase 2. Tá? E as regras do PIP Invest para o financiamento da pesquisa são as mesmas regras do PIP fase 2. Certo. Espero ter respondido. Obrigado. Certo. Bom, Gabi, se você ainda não tiver respondido, depois você entra em contato com a gente e a gente volta a falar, tá bom? Rodrigo Ferracini pergunta se há a restrição do que pode ser financiado com o recurso do PIPE. A startup pode utilizar o recurso também para pagar por residência em incubadora, caso não tenha infraestrutura própria? Rodrigo, obrigado pela pergunta. Sim, há restrições, né? Como eu disse, a FAPESP procura fazer uma ampla cobertura dos gastos relativos à pesquisa e muitas vezes cobre todos os gastos relativos à pesquisa, mas a FAPESP não cobre gastos da empresa. Então, a incubação ou o aluguel, a residência em coworkings são gastos não elegíveis pelo programa PIP, que são gastos que nós entendemos que são gastos da empresa. Certo. Bom, dá tempo de fazer mais essas duas aqui, ó. Agora a Monique está perguntando, no caso da telemedicina, o objeto é saúde, mas o projeto é tecnologia. O pesquisador precisa ter conhecimento das duas áreas? Tá, excelente pergunta, Monique. Nós observamos hoje, bom, é uma tendência que vários projetos sejam multidisciplinares, porque os desafios são complexos, né, e uma forte recomendação é que os interessados busquem compor uma equipe com especialistas das duas áreas, tá? Isso não é só uma recomendação da FAPESP ou do programa, há evidências que, quando a tecnologia vai trabalhar em uma área específica, é muito importante que tenham especialistas também na equipe daquela área específica. No caso de saúde, por ser uma área muito complexa, é especialmente importante, né? Então, existem estudos que mostram que inovação em saúde é muito importante ter especialistas de tecnologia e de saúde combinados, né? Só tecnologia ou só saúde na startup, a chance de sucesso é menor. Então, é altamente recomendável, acredito que os assessores tipicamente olham com bons olhos quando há essa combinação de conhecimentos na equipe, né? E eu acho que já foi respondida a pergunta da Ilma. Pode ter mais de um pesquisador do mesmo projeto? Tá, importante pergunta. A proposta ela é submetida como uma equipe, né? Tem um pesquisador responsável, que é aquele que digamos, quem coordena a pesquisa e responde perante a FAPESP pela pesquisa, e é o responsável pela sua execução, mas há uma equipe que pode ser composta por pessoas de empresa e por pessoas também de fora que contribuam com essa pesquisa, tá? E também por bolsistas apoiados pela FAPESP. Ok. Bom, quem tiver mais alguma dúvida, por favor, encaminhe para o nosso e-mail e a gente encaminha para o professor Eduardo.
Professor, mais uma vez, obrigado pela sua apresentação, pela sua atenção. E a gente volta a se falar. Eu vou chamar agora o Felipe Gelelete, não sei se é assim que pronuncia, mas o Felipe é da FINEP. Isso. Boa Certo, tarde, Felipe? gente. Tudo bem? Você pronunciou certinho, é Felipe Gelelete mesmo. Que bom. Boa tarde, obrigado a PET pelo convite. Tá? Cumprimento os colegas aí, né, que estão participando aqui dessa apresentação. Acho uma iniciativa muito importante que vocês trouxeram aqui alguns atores fundamentais para o ecossistema de inovação aí no estado de São Paulo, né? E eu considero isso muito importante, porque o empreendedor ele tem que conhecer esse ecossistema empreendedor, tá? Então ele tem que conhecer quais são os agentes desse ecossistema. Eu estou vendo aqui, eu assisti da palestra da Embrapi, agora do FAPESP, eu já vi que foram centenas de vários programas apresentados, e vou apresentar mais alguns da FINEP. Isso pode confundir um pouco a cabeça até do empreendedor, essa quantidade de programas que existem. Tá? Então, antes da apresentação da FINEP, eu queria apresentar dois links que fazem essa apresentação dos programas de uma forma consolidada, que é o instrumento da Meitools. Tá? Na Meitools vocês têm acesso a todos os programas de startup, eles fazem levantamento e fazem uma publicação periódica com esses programas. E tem um site do governo federal chamado Startup Point, tá? Que tem todos os programas do governo federal também de apoio a startups lá nesse site Startup Point. Acho que é importante, porque vocês têm acesso a um canal único com acesso a esses programas, tá? Porque são muitos programas que vocês podem ter acesso, tá? E é importante vocês conhecerem. Eu vou compartilhar uma breve apresentação. Tá, eu vou a tela inteira, né? Pode ser a guia também, Felipe. A guia? Pode ser uma guia, não sei onde a sua apresentação está. Se está no PowerPoint. Tá. Então é melhor uma... Deixa eu ver aqui. Uma janela. Uma janela. Isso. Aí você escolhe a janela do PowerPoint. Tá aqui. Tá, e eu vou tentar fazer para vocês uma apresentação não muito cansativa, tá? Porque a FINEP, ela é uma... Não sei se todos conhecem, mas a FINEP é a agência de fomento do governo federal. Tá? Ela tem atuação da FAPESP no âmbito nacional e também um pouco da Desenvolve São Paulo. Então, são diversas formas de atuação dentro da FINEP. Tá? Eu acho que o importante para o empreendedor... Vocês estão vendo a apresentação, gente? Desculpa. Só pra... Sim. Sim. Eu vou botar aqui em tela cheia. Isso. O importante para o empreendedor é saber a característica do dinheiro, qual é o objetivo de cada dinheiro que é presente, tá? Nos instrumentos, independente da agência de fomento que ele está buscando. Tá? A FINEP ela atua com todos esses tipos de recursos. Coloca no modo... Você está em tela cheia para você, mas não está no modo apresentação para a gente. Que fica só uma lâmina do slide. Aqui está aparecendo as lâminas laterais também. Para ficar melhor da leitura, acho que é interessante você colocar... Bem, eu botei... Aqui eu tinha botado em tela cheia. Deixa eu ver de novo aqui. Para mim tem tela cheia aqui. É que se coloca em tela cheia, precisa recompartilhar a janela, porque... porque estava no PowerPoint. Tá, então vamos lá. Então, entendi. Obrigado, para mim já estava. Melhorou agora para vocês? Foi? Tá indo. Isso, agora tá perfeito. Obrigado. Tá bom, tá ótimo. Tá, então, o importante, tá? A FINEP é uma agência que ela atua com todos os instrumentos, desde o financiamento às ICTs, à universidade, infraestrutura, tá? Desde a origem da pesquisa, e também tem o apoio aos empreendedores, que eu vou focar aqui, tá? Porque é o que importa para vocês aqui nesse momento. E a gente tem diferentes tipos de instrumentos para apoiar o empreendedor. Que vai desde a subvenção econômica, a capacitação dos empreendedores através de nossos programas de acelerações, o apoio através de investimento e fundos de investimento e o crédito. Tá?
Então, o empreendedor ele tem que ter noção de qual estágio que ele está quando vai procurar um programa de fomento. Dentro da FINEP, um programa de fomento ou até investidores e formas de captação no mercado também. Tá? Por isso aqui nessa apresentação a gente faz um pouco um paralelo do programa e do que teria no mercado que atende, de alguma forma, também esses empreendedores. Tá? Mas os programas, no geral, eles são desenhados para atender uma dor do setor, tipo, as necessidades que a gente identifica como uma falha que precisa de uma atuação de uma política pública para melhorar. Tá? Então, o empreendedor que está na fase inicial da sua ideia, se ainda está num grupo de pesquisa, está querendo lançar um projeto, tem os programas da FAPESP, os PIPs na fase inicial, e a FINEP também tem um programa de centelha, que ajuda o empreendedor na capacitação desse empreendedor na fase inicial e dá um recurso pequeno, tá, para desenvolver uma empresa na faixa de 40, 50, 60 mil reais, para ele tirar a primeira empresa do papel, formar o seu primeiro CNPJ e tentar fazer o seu primeiro MVP. Tá? Então, o Centelha pega esse estágio muito inicial. Tá? Aqui no mercado, você pode procurar, talvez, um programa de uma incubadora ou então em programa de aceleração de mercado. Seguindo a linha, a empresa já conseguiu se estabelecer, mas ainda precisa fazer projetos, tá, de desenvolvimento, projetos de P&D para melhorar seu produto, para, de fato, tornar ele um produto com a cara do mercado, tá, porque atende uma necessidade do mercado. Aí a gente tem o programa Tecnova, que também é um programa que é tocado descentralizado, acho que foi lançado recentemente pela FAPESP, eles são tocados pelas FAPs nos estados. Tá? Então, tem como foco fazer esse projeto de P&D. Ali a gente está falando de uma subvenção econômica também, porque são recursos não reembolsáveis, até 240 mil reais. Tá? E a gente também tem os programas para startups diretamente na FINEP, subvenção de nível nacional. A gente lançou 2 editais de subvenção para startups no ano passado, em que a gente está apoiando na faixa de umas 120 startups com subvenção econômica, aí no ticket médio maior já. Tá? Numa ticket médio que pode chegar até 500 mil reais. Tá? A gente fez um edital específico para a Covid e outro edital específico para tecnologias 4.0. Então, quando a gente está falando de projeto de P&D, o governo federal ele apoia através de subvenção econômica, quando a empresa está na parte de projeto, desenvolvendo seu produto. Assim que essa empresa ela finaliza seu desenvolvimento, não cabe mais a gente falar de dinheiro não reembolsável, tá? Porque não é um recurso do FNDCT que vai apoiar algo que não seja mais desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, e a FINEP entende que ainda tem uma dor no mercado, que a startup, ao terminar esse desenvolvimento, ela ainda precisa de recurso financeiro para manter seus funcionários, estruturar sua equipe de vendas, talvez aprimorar um pouco os seus processos, o negócio, e alavancar. Só que nesse estágio em que a startup acabou de ser formada, tem seu produto, seu protótipo, seu MVP pronto, ela ainda está carente de recurso, de fluxo de caixa para conseguir um crédito. Tá? Então, não tem que se falar de crédito nesse estágio, porque a empresa não consegue oferecer garantias. Então, o instrumento ideal para esse estágio é o investimento. Tá? É o investimento. Por isso, a gente lançou o programa FINEP Startup. Tá? Aqui a gente está falando de ticket de até R$1.200.000 de investimento, um programa tocado diretamente pela FINEP, em que a gente aporta dinheiro na startup para ela sobreviver durante aquele período que a gente chama de Vale da Morte. Ela tem o produto, ela tem que dar tração nas suas vendas, começar a adquirir vendas, para ela, quem sabe, adquirir um break-even, não necessariamente atingir um break-even, mas que ela tenha um fluxo de receitas, que ela consiga comprovar a validação do seu produto no mercado, que ela, de fato, tem um produto que o mercado quer comprar, que o mercado aceitou bem. Porque se ela recebe um recurso como o do FINEP Startup para tocar essas primeiras vendas e não consegue vender, então talvez a startup ela não tenha que existir.
tá? Ela tem que voltar um pouco, dar um passo atrás e repensar no produto que ela está tocando. Tá? Então, nessa linha, o FINEP Startup vem para dar atração à startup, para ela começar a fazer suas primeiras vendas, ganhar mercado e, quem sabe, atrair um potencial investidor futuro para que consiga seguir a trajetória de crescimento. Esse programa FINEP Startup, a FINEP aporta 1.200.000 e pode, caso a startup venha a ter esse sucesso no futuro, a gente pode ter uma participação societária nessa startup. É uma opção de compra que a gente converte em participação societária. Aqui não é mais recurso subsidiário do governo, é recurso do capital próprio da FINEP que a gente aporta nesse estágio. E a gente também tem a parte de fundos de investimentos. Tá? A atuação da FINEP em fundos de investimentos começou lá no início dos anos 2000, com a fundação, ajudou a fundar a BVCap e a estruturar os primeiros fundos de venture capital no Brasil, com a capacitação dos gestores que iriam tocar esses fundos. Tá? O mercado de venture capital no Brasil ainda é muito recente e ainda é bem incipiente em determinados segmentos. Tá? Tem crescido bastante nos últimos 3 anos, a gente vê alguns fundos vindo para o Brasil com muito dinheiro para investir, tá? Mas ainda, comparado com outras nações, ainda é muito incipiente. Então, a FINEP ela atua aqui nesse segmento de fundos de venture capital, fazendo a captação de fundos de investimento para fazer investimento em empresas inovadoras. A gente tem um fundo aqui que eu acho que vale a pena vocês procurarem, se vocês estiverem em Parque Tecnológico Incubadoras, que é o Primatec, tá? Que está chegando perto do prazo final de investimento e eles ainda têm muito dinheiro para investir. Ainda tem muito dinheiro para investir. Então, é um bom fundo para vocês procurarem, se vocês estiverem em Parque Tecnológico Incubadoras, que tem esse requisito de investimento nesse fundo, tá? Especificamente nesse fundo. Tá? O BNDES tem diversos fundos também, tá? Que tem como foco startups. Tem o fundo de co-investimento anjo, tem outros fundos que eles tocam por lá. Então, são vários fundos que estão em atuação hoje no Brasil, com foco em startups. E para você conseguir um investimento, você tem que estar no estágio que você já tenha comprovado a sua solução. Tá? Então, é por isso que eu falo, sempre falo, é importante entender o estágio que você está e aonde que você quer entrar. Tá? Porque é aí que você vai ver o dinheiro que vocês vão buscar, a forma de fomento. Tá? E a empresa se consolidando, tendo um fluxo de receita, aí sim ela tem condição de conseguir um crédito, porque ela consegue apresentar um fluxo de caixa que apresente capacidade de oferecer garantias para oferecer esse crédito. A FINEP ela tem os instrumentos de crédito para ela, para a inovação, que são créditos subsidiados, tá, pelo governo, com taxas de juros bem baixas, e de longo prazo, que é o ideal para apoiar projetos de inovação. Porque o projeto de inovação ele tem um prazo para ser executado, e nesse prazo o projeto ainda não está gerando receita. Então, ele tem carências durante o prazo de execução do projeto, e a empresa só passa a pagar quando começa, de fato, a receber a receita desse projeto. Tá? O InovaCred, ele é apresentado pela Desenvolve São Paulo, que vai apresentar em seguida, e tem também o programa de crédito direto na FINEP. Eu não sei qual é o porte de vocês, todos estão aqui, mas qual é a lógica do financiamento da FINEP? Projetos até 10 milhões de reais, empresas que faturam abaixo de 90 milhões, Desenvolve São Paulo. Projetos acima de 10 milhões de reais, empresas que faturam acima de 90, diretamente na FINEP, tá? Para adquirir o crédito. Tá, então, tem esses programas, e tem um programa recente que é muito interessante também, que eu acho que vale a pena vocês procurarem, está no site da FINEP, é o FINEP Rota 2030 Empresarial, tá, que é um programa de balcão, não reembolsável de balcão, dinheiro não reembolsável para a empresa fazer projeto de P&D. Tá, o Rota 2030 é um programa de fomento, em que as empresas do setor automotivo têm que fazer depósitos compulsórios para fazer investimento P&D. Então, a gente tem a Embrapi, que tem a parte lá que eles pegaram uma parte da coordenação, tem a FINEP, que tem 4 programas, e tem a Fundepar, se não me engano. Tá? Então, é importante, para quem tiver projetos ligados ao setor automotivo,
pode conseguir uma subvenção de balcão sem ser por edital na FINEP. Tá? Então, tem essas linhas de programas. Um programa que eu gostaria de destacar agora para vocês, que a gente vai lançar em breve, tá? Provavelmente agora no próximo mês, vai ser o programa de aceleração Espaço FINEP, a versão 2, né? Já rodou já a primeira versão, tá? Que é um programa que a gente vai acelerar 10 startups, tá? Com foco em marketing e vendas. Tá? Vai ser uma aceleração no período de 5 meses. Vai ser completamente online essa aceleração, por causa da pandemia. Tá? Mas assim que acabar a pandemia, essas empresas aceleradas também vão ter direito a utilizar um espaço físico na FINEP do Rio de Janeiro. Tá? Então, uma empresa de São Paulo que gostaria de ter um espaço para atuar durante o período no Rio de Janeiro pode participar do Espaço FINEP e teria um escritório no Rio de Janeiro para fazer reuniões, apresentar, para receber clientes, tá? Dentro do Espaço FINEP do Rio de Janeiro. Tá? Então, um programa de aceleração que tem como foco marketing e vendas, e a gente auxilia essas startups a, de fato, pensar em como colocar os seus produtos no mercado. Tá? É um programa que é feito em 3 módulos. Primeira parte, inteligência de mercado. Segunda parte, foco exclusivamente em marketing e venda. E a terceira parte, a gente faz aproximações da startup com clientes e faz, ao final, um venture fórum em que as startups se apresentam para diversos fundos de investimentos. Na primeira rodada, a gente inclusive, conseguiu fechar alguns investimentos após o Espaço FINEP, tá? Para as empresas que passaram pelo programa de aceleração. Então, fiquem de olho, a gente vai lançar provavelmente ou na sexta-feira da próxima semana ou na semana seguinte. Tá? Então, a gente vai lançar em breve. O prazo de inscrição deve ficar por pouco tempo aberto, por uns 30 dias. E é um programa interessante de participação, que além da aceleração, que é o principal, tá? Que eu acho que é o foco aí desse programa, as 10 startups também terão direito a um recurso de R$150 mil não reembolsáveis, a título de prêmio, para colocar em prática os aprendizados do programa. Tá? Então, a gente não gostaria que o prêmio fosse o único chamariz, porque a aceleração que é importante aqui nesse programa. Tudo bem? Eu tenho um slide aqui sobre o FINEP Startup, tá? que é a área que eu atuo. Eu sou responsável na FINEP pelo programa FINEP Startup, pelo Espaço FINEP e pelo Mulheres Inovadoras. Mulheres Inovadoras é um programa de aceleração também, a nível nacional, que a gente vai começar a aceleração agora em junho, da próxima turma do Mulheres Inovadoras. E o FINEP Startup é o nosso programa de investimento em startups. Tá? Quais são os requisitos para participar do FINEP Startup? A empresa tem que faturar no máximo R$4,8 milhões, ter uma tecnologia inovadora, viável comercialmente, e tem que ser registrada como limitada SA no mínimo 6 meses. E tem que estar com o produto na fase do protótipo, no mínimo. Bem, esse é o instrumento de conversível, tá? Então é uma opção de compra que a gente pode ter participação acionária caso tenha uma saída, um evento de liquidez mais à frente. Tá? Aí, nesse caso a FINEP converta em participação acionária, a empresa vai passar a ser acompanhada por um gestor de um fundo de investimento que tem como objetivo agregar valor, tá? Gerar, ter a figura do smart money, né? de fato ajudar a empresa a seguir na trajetória de crescimento e conseguir negócios para a startup. Então, obrigado. Mais uma dica que eu dou para vocês entrem em contato com o SAC da FINEP, da Embrapi, da FAPESP. Pelo menos na FINEP eu sei que todo demanda que recebe no SAC a gente recebe lá de volta e a gente responde. Tá? Então, entra com contato do SAC, das agências de fomento. Não deixem de procurar, não deixem de tirar as dúvidas. Perguntem, porque a gente está ali para isso, para servir vocês, para atender, tá? e orientar para os melhores caminhos. Obrigado, Felipe. Gente. Obrigado, Felipe. Tem aqui 2 perguntas do Gilberto Mariano. Primeira, se a FINEP tem editais de fluxo contínuo. Tá? E a segunda, você quer responder primeiro essa? Então, fluxo contínuo, o que a gente tem de fluxo contínuo hoje? A gente tem
o Rota 2030 empresarial, não reembolsável mas tem que ser projetos ligados ao setor automotivo, tá? Então, a gente tem essa linha não reembolsável direto, né, de fluxo contínuo, e tem as linhas de crédito, que são fluxo contínuo também. As linhas de crédito são fluxo contínuo. Editais de subvenção, FINEP Startup, Espaço, Mulheres, são editais. O FINEP Startup, a gente tem lançado 2 editais por ano, tá? Então, não é um fluxo contínuo, mas dá para ter uma previsibilidade. Tá? A gente lança uma rodada, um edital com 2 rodadas de investimento. Tá? Então, dá para esperar pelo menos uma rodada ou 2 rodadas por ano. O FINEP Startup. O Espaço Mulheres também, dá para esperar pelo menos uma rodada de operação ao ano. Certo. A outra pergunta é, empresas de software que ainda têm produtos em tecnologias pré-cloud estão em busca de recursos. Essa seria uma possibilidade de projetos de expansão ou consolidação? Então, o requisito de expansão e consolidação que a gente fala é o seguinte, a empresa, o pré-cloud, eu não entendi muito bem essa terminologia de pré-cloud, mas a empresa, para expansão, ela tem que ter um produto para vender. Ela tem que ter um produto para oferecer ao mercado. Isso que caracteriza assim, uma empresa que esteja em expansão. Se ela ainda está em desenvolvimento, não tem o que falar em expansão ainda. Ela está fazendo um projeto ainda de P&D. Tá? O Gilberto pediu para esclarecer um pouco rapidamente o que seria o pré-cloud. Gilberto, por favor. Rapidinho. É uma pergunta genérica, viu, Felipe? Não é um caso específico, mas é uma situação que a gente conhece de mercado, empresas que possuem um produto, software tradicional, e que se veem agora com a necessidade de migrar esse produto para uma plataforma em cloud. Tá? Então, o investimento é grande, tem que ser refeito todo o produto, né? Tem que ser redesenvolvido. Então, nesse caso, seria um processo de inovação, né? Um projeto de inovação. Concordo. Isso é um projeto de inovação que caberia um crédito, tá? Ser uma tomada de crédito junto a Desenvolve São Paulo, talvez dependendo do porte ou diretamente na FINEP. Tá? Pode ser um projeto de inovação. Mas não seria um projeto de investimento. Tá? Não seria um projeto nem de subvenção econômica. Tá? Mas seria um projeto mais na área de crédito que pode ser atrativo para vocês também. Perfeito, muito obrigado, Felipe. Obrigado, Gilberto. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, como eu disse anteriormente, envia para o nosso e-mail que nós enviamos para o Felipe. Felipe, obrigado pela sua atenção, pela sua disposição. E vamos passar para o nosso próximo preleitor. Preleitora, no caso, agora. Luísa Sato, por favor, desenvolva esse P. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu só compartilhar a apresentação. Talvez seja o mesmo processo do Felipe. Vamos ver. Acho que agora está carregando. Isso, perfeito. Pode seguir, Luísa. Parou. Será que se eu minimizar, eu... Tava certo. Tá certo? Tava correto. Pode voltar. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, né, Diego? Eu sei que ficou meio complicado, mas eu acho que no fim deu certo, né? Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, né, da gente Luísa, apresentar... deixa eu só te cortar, ainda não carregou a tua apresentação, tá? Não carregou? Ainda não estamos vendo a sua apresentação. Deixa eu tentar compartilhar de novo. O que você fez a primeira vez estava correto. Agora deve ter aparecido, né? Isso, agora só coloca em tela cheia para a gente ver. Perfeito, estamos vendo.
Pode seguir. Obrigado. Bom, eu acho que grande parte, né, de vocês já deve ter conhecido, já deve ter ouvido falar um pouquinho sobre a Desenvolve SP, principalmente agora, né, nesse período de pandemia, a gente acabou ficando um pouco mais conhecido, um pouco mais visível, até por fazer parte diretamente também daquele Plano São Paulo, né, junto com o governo do estado. Mas a Desenvolve, ela é uma agência de fomento, né, agora a gente está dizendo que a gente é um banco do empreendedor, né, a gente tem diversos tipos de linhas de financiamento, e a gente costumava dizer que a gente era como se fosse um BNDES, mas que atua só no âmbito estadual, né? Então a gente só pode atender empresas que estejam localizadas aqui no estado de São Paulo, ou que elas venham e tenham projetos, né, para se instalar aqui dentro do estado. Então a gente atende basicamente micro, pequena e média empresa do estado de São Paulo, e a gente também tem financiamentos, linhas de financiamento para prefeituras. Então, a gente pode financiar diversos tipos de finalidades de financiamento, né, pode ser capital de giro, compra de máquinas ou projetos de investimento, e dentre projetos de investimentos, a gente tem vários tipos de objetivos de projeto, né, que pode ser um projeto de economia verde, um projeto de expansão, um projeto até de inovação. A Desenvolve, ela foi fundada em 2009, né, então ela já tem um tempinho de atividade, aí a gente já tem desembolsado, né, um valor bem alto, né, durante todo esse tempo de vida. Como missão, a gente tem promover o desenvolvimento sustentável da economia por meio de solução financeira rentável, né, a gente costuma dizer que a gente tem como objetivo fornecer não só o crédito, né, o crédito por crédito, mas a gente conhecer um pouquinho qual é o objetivo do cliente para a gente tentar indicar a linha que seja mais indicada para aquela finalidade. Porque às vezes o cliente ele chega para a gente e fala, eu preciso de recurso, eu quero capital de giro. Aí quando você começa a conversar com esse cliente, você verifica que na verdade não é bem capital de giro que ele precisa, né? Às vezes ele precisa de recurso para investir nas pessoas, mas para o desenvolvimento de um novo produto, por exemplo. Que para ele, a princípio, pode parecer capital de giro, mas a gente já enxerga também, dependendo da finalidade, como um projeto, né? Então, e as linhas de projeto, elas são totalmente diferentes de uma linha de capital de giro, né? Principalmente em relação a prazo. Então, você tem linhas mais adequadas e o nosso papel é tentar identificar essa necessidade e tentar identificar dentro do nosso portfólio de produtos, né? Qual é o produto mais indicado para o cliente. A gente também tem a visão, né, de ser reconhecida como uma instituição financeira de referência, aqui dentro do estado, né, principalmente, não só para as empresas, mas também para os municípios. O nosso público-alvo, né, como eu tinha dito, são microempresas, pequenas e médias, né. Esse, na verdade, é o nosso público-alvo, mas a gente também pode atender empresas que sejam pré-operacionais. Então, o cliente pode ainda não ter uma empresa propriamente dita e solicitar o financiamento para poder fazer a abertura, né, a constituição dessa empresa. Para todo mundo, em termos de diferenças de rotina, né, enfim, o mundo mudou e a gente ainda está no meio de uma pandemia. E durante todo esse período, né, principalmente no início do ano passado, quando a gente começou a sentir esses efeitos da pandemia, a gente parou um pouquinho para pensar e verificar como a gente, Desenvolve, poderia ajudar o Estado, né, durante esse período. Então, a gente acabou tendo um pouquinho de mudança de perfil. Então, a gente que era muito focado em financiar projetos de investimento, né, porque é a finalidade de uma agência de fomento, a gente precisou fazer uma readequação nas nossas linhas e direcionou todos os nossos esforços para financiar basicamente capital de giro, porque era a necessidade do momento e ainda é a necessidade do momento para as empresas, para que elas consigam sobreviver, né, passar por esse período. Então, durante esse período da pandemia, a gente teve uma quantidade gigante, né, de novos pedidos de financiamento, e a gente também teve um volume muito grande de desembolso, né, nessas linhas de capital de giro, principalmente com recursos do BNDES e também com recursos do Fundetur, que é um recurso do Ministério do Turismo. Então,
veio um recurso específico para atender essas empresas que foram mais impactadas, né, por esses setores, né, que foram mais impactados pela pandemia. Com relação à inovação, assim, a gente tem parceiros aqui, o Embrapi, a FAPESP e a FINEP. Há um tempo atrás, uns 3 anos atrás, a Desenvolve, ela lançou um movimento chamado Movimento pela Inovação, no qual a gente, junto com todas essas entidades, mais até o próprio BNDES, a gente realizou diversos eventos em vários parques tecnológicos do estado, para levar um pouco desse evento e levar essas opções de financiamento, não só financiamento, né, mas opções de funding mesmo para as empresas do estado de São Paulo, porque existem, como o Felipe da FINEP falou, na verdade, existem vários estágios, né, da empresa. Então, às vezes a empresa ela é muito inicial, então, na verdade, para ela, a Desenvolve não serve ainda, porque, na verdade, a gente tem a finalidade de financiamento, então o cliente ele já tem que ter um produto praticamente pronto, né, um produto lá na fase final de desenvolvimento, para a gente poder financiar essa parte de lote piloto, mas quando ela já consegue prever um retorno financeiro desse produto, né. Aí, para as fases iniciais, aí entra mais a própria FAPESP, né, o próprio Embrapi, e a própria FINEP, né, com as linhas que são mais para os estágios iniciais dos projetos e das empresas. Então, durante todo esse movimento pela inovação, a gente levou essas soluções, né, para essas empresas que estavam dentro desses parques tecnológicos, e a gente conseguiu, através disso, financiar essas 167 operações, né, com recursos tanto da Desenvolve SP, quanto de repasse da FINEP e repasse do BNDES. Então, a gente tinha esses 3 tipos de funding para financiar a inovação. O que a gente podia financiar, o que a gente pode financiar dentro de um projeto de inovação? A gente pode financiar toda a parte de mão de obra, então, sua equipe de engenharia, sua equipe de P&D, toda a parte de certificação do produto, seja em forma de testes ou em contratação de laboratórios, enfim, para fazer a validação do produto, a parte também de compra de matéria-prima para você poder fabricar um protótipo, também a parte de matéria-prima para você fabricar um lote piloto, tudo isso é financiado, né, um equipamento, alguma parte de obra civil, se você precisar montar um laboratório, todos esses itens são financiáveis dentro dessas linhas de inovação. Agora, falando um pouquinho sobre o recurso, né, como eu falei anteriormente, a Desenvolve, ela acabou direcionando todo o recurso dela no ano passado e continua direcionando realmente para capital de giro. Então, a gente acabou tendo que fechar a nossa carteira para entrada de novos pedidos de investimento. Né, hoje a carteira está fechada ainda, hoje basicamente a gente tem a entrada só de pedido de capital de giro, e a gente está buscando recursos para voltar a financiar os projetos, principalmente de inovação, né, porque é de interesse da Desenvolve, de interesse do próprio governo do estado financiar a inovação, e por isso está tendo até essa parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o BID, para a gente poder trazer recurso para o governo e, consequentemente, trazer recursos para a Desenvolve, para a gente conseguir continuar incentivando a inovação, né, conseguir continuar financiando projetos inovadores, porque a gente tem diversos cases, né, super legais, que a gente conseguiu financiar durante todo esse período, e até quando eu olhei a programação do evento, eu vi o pessoal da Braille, né, então a Braille é um case também, e a gente, é super legal a gente apoiar esse tipo de projeto, porque é muito legal a gente conseguir ver, né, que a gente fez a diferença, enfim, que a gente ajudou um produto novo a chegar no mercado. Então, a gente está em busca, né, desse capital, a gente deve receber recursos logo, provavelmente no segundo semestre a gente consiga reabrir a carteira, e a gente também tem o repasse da FINEP, né, só que a gente tem um limite, né, disponível, que não é muito grande, né, a gente tem um limite disponível, só que como a gente estava com a carteira fechada, a gente precisou fechar essa carteira no meio do ano passado, a demanda que a gente já tinha represada, ela basicamente toma esse limite, então por isso que a gente nem conseguiu abrir a carteira para novos pedidos.
Mas, assim, em curto prazo, provavelmente ainda esse ano, provavelmente no segundo semestre, a gente consiga receber novos recursos para abrir a carteira, né? Porque a gente é uma agência de fomento e, como agência de fomento, a gente tem a obrigação de fomentar, né, novos projetos que, consequentemente, gerem novos empregos. Como eu falei para vocês também, né, a gente basicamente tem hoje uma linha de capital de giro, que é essa linha que a gente teve o lançamento agora no dia 12 de abril. Foram destinados cerca de 50 milhões para essa linha, só que ela tem uma restrição, né, ela é basicamente focada para atender a microempresa, né, então são empresas que faturam até 360 mil por ano. E principalmente empresas que têm os finais dos setores, né, que foram mais impactados pela pandemia, que é o turismo, a economia criativa e o comércio. Essa linha é capital de giro, então, mas ainda assim ela é uma linha de capital de giro que tem um prazo relativamente longo, né, a gente permite até 60 meses para até 12 meses de carência, e a gente abriu exceção, né, para essa linha especificamente de isentar a obrigatoriedade de CND de CADIM. Então, esse é um dos grandes motivos, um grande pedido, né, das nossas linhas de financiamento, que a gente teve uma linha anterior a essa também, para capital de giro, uma outra linha emergencial, e nessa linha especificamente a gente está abrindo exceção de solicitar CND e CADIM. Uma outra linha, né, que é uma linha de investimento, mas essa a gente está começando a abrir agora a carteira, porque a gente está recebendo recurso, né, porque a Desenvolve, na verdade, ela está buscando funding não só aqui no estado, nem só aqui no Brasil, né, a gente está buscando funding também de agências internacionais. Então, ano passado a gente recebeu recursos da CAF, e esse ano a gente está recebendo recursos de outra entidade internacional, mas esses recursos, eles têm uma finalidade mais específica, né, para principalmente financiar projetos verdes. Então, a Desenvolve, ela está financiando diversas empresas que estão fazendo essas obras de descontaminação do Rio Pinheiros. Então, a gente conseguiu financiar, só ano passado, ainda com a crise, né, a gente conseguiu financiar pelo menos 110 milhões nessa linha de financiamento de economia verde, né. E essa linha, a gente está abrindo agora a carteira para entrar novos pedidos, mas especificamente para esses projetos verdes. Essa hoje é a condição, né, dessa linha de financiamento, pode financiar mais projetos que sejam voltados para redução de consumo de energia, redução de consumo de água, reaproveitamento de resíduos, né, usina de reciclagem de resíduos. E a gente tem duas modalidades dentro dessa linha, né, a aquisição de máquinas e equipamentos isoladamente, ou um projeto, né, quando você tem algo um pouco maior, por exemplo, construir uma usina de reciclagem ou uma usina de separação de resíduos, e sempre com prazos mais longos, né, pode chegar com um prazo de até 120 meses, com uma carência de até 2 anos. A taxa de juros hoje dessa linha é de 6,5% ao ano, mais Selic. Essa linha, ela está voltando agora para o nosso site, né, ela está reabrindo agora, então, se alguém tiver interesse, eu acho melhor até entrar em contato antes, porque até o nosso site ele ainda está passando por mudanças, né, para a gente conseguir reabrir a carteira, né. Se você entrar hoje no nosso site, você consegue fazer só o pedido para o capital de giro. Eu vou deixar os meus contatos, né, tanto para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais da Desenvolve, como também para quem tiver até próprio interesse em financiar a inovação, porque, como eu falei para vocês, no curto prazo a gente vai ter a reabertura. Então, eu estou recebendo diversos contatos, até vindo da própria FINEP, então eu estou fazendo um grupo de dados para, assim que a gente tiver a abertura dessa linha, eu conseguir contatar todo mundo, para que a gente consiga colocar esses projetos para dentro, para que a gente consiga efetivamente financiar a inovação, que é uma das missões, é um dos objetivos da Desenvolve SP. A gente tem uma preocupação muito grande também de atender o cliente e receber o projeto
entender o projeto e até verificar se aquele projeto está realmente num estágio de um financiamento, porque às vezes o cliente está numa fase muito inicial, né? Então, se ele está numa fase muito inicial, a gente aconselha ele a buscar outros tipos de órgãos, né, que não seja ainda um financiamento, porque querendo ou não, financiamento, você tem todos os encargos, né, gera uma obrigação de retorno, né, não é um recurso não reembolsável. Então, a gente tenta alinhar esse projeto com o cliente, então a gente tem uma equipe de consultoria de negócio, quando o cliente ele entra com um pedido de financiamento, a gente define esse consultor para cuidar desse projeto de financiamento do começo ao fim, então é esse consultor que recebe o projeto, que instrui ele, a gente verifica quais são os itens que a gente pode financiar ou não, precisa fazer algum tipo de ajuste. Então, a gente tem essa parte do consultor de negócios e é um atendimento muito próximo, né? Você consegue falar com o consultor pelo telefone, pelo e-mail. Então, a gente, com o projeto de investimento, a gente tem um carinho muito grande e para gerar cases super legais, assim como esse da Braille. Muito obrigada, acho que era isso que eu tinha para falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar um e-mail também, não tem problema. Luísa, tem duas perguntas aqui, mas antes deixa eu só esclarecer o pessoal que viu nas imagens de divulgação o nome do professor Maurício Fujimoto, né? Mas infelizmente não pôde participar e encaminhou brilhantemente a tua participação. E agradeço ela. Imagina. Tem duas perguntas aqui, uma da Poliana. Ela está falando aqui, a compra de equipamentos para validar um produto inovador dentro da empresa é financiável? Qual o tempo médio de avaliação dos pedidos de financiamento? A gente pode financiar, sim, a compra do equipamento, mas, como eu falei, né, hoje a gente está sem linha disponível, né, para isso. Mas a partir do momento que a gente tiver o recurso, enfim, que a gente abrir a carteira, geralmente o prazo, né, de análise de financiamento de uma aquisição de máquinas e equipamentos leva em torno de uns 30, 40 dias. Certo. E o Fernando também está perguntando como a Desenvolve SP poderá voltar a apoiar startups real estate, as quais os investidores estão sendo mais refratários. A gente pode financiar as startups, né? A gente financiava as startups com as linhas de inovação e, assim, a gente faz o mesmo processo de análise, né? A gente precisa que o cliente, principalmente a startup, ela apresente um bom plano de negócios, né? Para que a gente consiga verificar, fazer viabilidade econômica, porque a gente é banco também, né? Então é um financiamento, né? Então o cliente ele tem que apresentar um bom projeto, não só um bom projeto técnico, mas ele também precisa conseguir mostrar para a gente a viabilidade financeira, né, desse projeto. Bom, Luísa, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado também pela presença de todos. Antes de passar a palavra para o Rafael Braille, só quero avisar que essa reunião de hoje, esse seminário ele foi gravado e em breve a gente vai publicar na nossa página, no nosso canal do YouTube e também nas nossas páginas das redes sociais. Rafael Braille. Boa tarde. Gostaria de novamente agradecer aos nossos palestrantes pelas brilhantes palavras. Acho que tanto a Braille Biomédica quanto a Glucogear são exemplos vivos de que essas parcerias podem dar certo para inovar. E a gente fica muito feliz por isso. Em nome da PET, eu gostaria de convidar a todos a ficarem ligados nas nossas redes sociais, pois em breve a gente vai estar lançando um programa de capacitação para funding, para toda a comunidade. Então, fiquem atentos nas redes que a gente vai trazer mais informações sobre isso. E, para encerrar, gostaria de agradecer todos os nossos participantes que estiveram aqui também, nesse belíssimo evento feito pela PET, e desejar uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês.
É isso. Gerson? Agradecer a presença de todos aí, foi realmente um evento muito esclarecedor e eu sempre ouvi falar e confirmo agora, se confirma, recurso tem para bons projetos, né? Tem muitos meios para fazer e às vezes o dinheiro fica parado por falta de projetos de conhecimento. É isso que nós estamos tentando prover através da colaboração aí das entidades que falaram hoje. Eu agradeço muito a todos e vamos desenvolver nossas empresas, nossa região e o Brasil que nós estamos precisando. Boa noite a todos e até a próxima. Obrigado pela presença de todos. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Até breve. Tchau, obrigada. Obrigado, boa noite. Obrigado, pessoal. Bom, ficou registrado, né? Então...